Bom dia, meu povo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui pro canal Marias que Lutem. Meu nome é Michele. Gente, aqui é 7 horas, as crianças ainda tá dormindo. Como não tá tendo aula, eu tô aproveitando, né? Não vou mentir. Aí tô aqui fazendo, já fiz minhas orações, meu Ho'oponopono mágico. Tô fazendo a listinha aqui abençoada. E, gente, eu queria mostrar pra vocês que eu comecei, só que eu vou ter que parar hoje, né? E vou continuar provavelmente amanhã a minha tatuagem que eu tô fazendo. Eu esqueci de comprar vaselina. Quando eu comecei a tatuar, eu vi que tava borrando muito, então não dava pra mim continuar, né? Então precisa da vaselina pra conter um pouco da tinta, pra não ficar espalhando em cima das palavras. E eu vou fazer logo letra, gente, que é a pior. Mas eu vou mostrar aqui a primeira parte que eu fiz. Ó, não tá muito boa, eu vou ter que refazer, mas vou ter que esperar um pouco, porque como eu feri, né? Eu vou escrever uma frase. Aí, como eu feri, eu não posso, ó, eu testando com caneta pra ver como que ficaria. Mas aí, no caso, né, foi a olho nu, então sai tudo torto. Aí aqui tá o começo, né, dela, da letra. E eu vou refazer, só que eu tenho que esperar um pouco por causa da porque tem que cicatrizar essa primeira letra. Como a palavra vai ser totalmente letra quase separada, então nessa eu posso fazer a frase e depois retocar essa letra V, né? Que vai ser vida me surpreenda, sabe? A gente precisa muito de surpresas da vida, então a gente tem que se apegar. Eu não sei, eu gostei da frase, eu quero ficar com ela no corpo, pra poder toda hora que eu olhar, eu lembrar, vida, me surpreenda. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Vou contar um pouquinho da minha experiência com o Ho'oponopono, que eu tô fazendo há quase um mês, e que já tá dando luz, assim, luz mesmo na minha vida. É, Quando eu comecei a fazer, eu tava muito desanimada, eu tava frustrada, eu tava com ansiedade, eu tava, que nem vocês já ouviram eu falando aqui, desculpa tá sempre faltando essas coisas, mas era algo que eu tava sentindo, sabe? Então era algo que eu tava passando. Quantas pessoas hoje não passam por isso, né? E muitas das vezes tem que olhar e falar assim, eu não posso desistir, eu não posso desistir. E no meu caso, a mesma coisa, eu não posso desistir, não tem essa palavra desistência na minha vida, né? Mas a gente acaba sofrendo, né? A gente sofre com ansiedade, sofre com os problemas e fica gerando mais problemas pra gente mesmo, porque é, tudo. Sabe aquele ditado que tudo que a gente pensa, já ouviu? Tudo que a gente pensa se concretiza? Igual mesmo. Deixa eu apoiar vocês aqui. Pera aí. É porque eu tô aqui apoiando, né? Eu li bastante uma vez. Não vai dar certo. Deixa eu tentar apoiar vocês aqui. Eu li bastante uma vez o livro Quem Pensa Enriquece. E a lógica é a mesma, né? De tudo que a gente pensa se concretiza. É igual a mesma lógica de palavras jogadas ao vento tem poder, né? Tudo isso tem poder. Por quê? Porque somos nós que colocamos o poder nessas coisas. Então, assim, quando a gente pensa algo, como por exemplo, como vocês sabem, eu sempre fiz bolo para vender. Aí eu coloquei na minha cabeça, eu vou fazer bolo para vender, igual eu fiz. Eu comecei a correr atrás. Então, no meu pensamento, que eu ia vender bastante coisa, é porque eu não continuei. Porque se eu tivesse continuado, com certeza, agora eu teria aberto teria feito uma espécie de mini padariazinha ali na frente, que eu ia dar meu jeito, porque esse era o pensamento. Então, assim, tudo que a gente pensa e põe foco e segue, realmente arrisca sem medo, a gente alcança. Por isso que o livro Quem Pensa Enriquece fala exatamente isso. Só que também a gente tem que parar de fazer coisas que é autossabotadoras, né? Ficar pensando no negativismo, ficar pensando sempre no... Igual eu mesma era muito apegada no como, né? Eu tenho um sonho que é comprar um micro-ônibus para fazer um motorhome, só que como que eu vou fazer isso se eu estava dentro de casa? Como que eu ia fazer isso se eu estava sem trabalho? Como que eu ia fazer isso se eu só dependia do meu marido? Vendia uma vez ou outra reciclagem? Como que eu iria conseguir dinheiro, né? E depois que eu comecei a fazer o Ho'oponopono, as aulas das crianças voltaram e parece que foi tudo perfeito, assim, ó. Eu precisava trabalhar bastante tempo na internet para poder eu conseguir fazer entrega, vender no Mercado Livre, né? Tudo isso. Aí vem esses pensamentos tudo mútuo ao mesmo tempo quando a gente tá ansioso. E eu ficava muito apegada nisso. Quanto mais eu pensava nisso, parece que nunca chegava o momento de eu fazer realmente alguma coisa. E como eu falei, eu precisava de um dia inteiro. Então, os meus dois filhos começaram a estudar no período da manhã. Por isso que eu saio daqui de madrugada. Na verdade, eu acordo 5 horas, faço alguma coisa aqui, né? E saio 6h10, que é o máximo que dá pra sair daqui pra eu poder chegar a tempo na escola do Guilherme e depois levar o Luiz. Então, assim, Deus escreveu certo por linhas tortas, né?
E não dava para mim ficar com 3 crianças no período da tarde. Eu pensei comigo, mas aí se eles for no período da manhã, eu vou ter que ficar com 3 crianças dentro da loja no período da tarde? E como é que eu vou fazer isso? E sempre pensando no como, sabe? Aí, Deus abençoou que na escola do Guilherme ela se transformou numa escola PEI. O que é uma escola PEI, gente? Espera aí, só um minutinho. Decidi colocar o microfone. O que é uma escola PEI? A escola PEI, ela começa das 7 e vai até as 4 horas da tarde. Então já me comeu uma boa parte do tempo, sabe? Pronto, já começou por aí, já começou a ser encaminhado aí, né? Porque eu ficava me perguntando como, pronto, já foi resolvido. Eu fico só com o Luiz e o miúdo, né, na loja, eles ficam assistindo televisão, então já é um caminho andado. Aí eu comecei a postar no Mercado Livre. Na primeira semana, eu já fiz uma venda. E uma venda boa, uma venda de R$ 300. Para quem ficou com produtos no Mercado Livre durante um ano inteiro de 2020 e 2021, 2 anos na verdade. Ficamos com produtos no Mercado Livre durante 2 anos e eu não fiz nenhuma venda. E na primeira semana que eu fui trabalhar, eu fiz atualizações, né? Porque não estava inativo, estava todos ativos, porém tinha que fazer umas atualizações, né? Colocar códigos, essas coisas que precisa agora no Mercado Livre. Aí eu fiz essas atualizações e coloquei os códigos dos produtos, né? Que são, no caso, são códigos originais de produtos quando sai de fábrica. E isso deu uma levantada. E eu fiz a minha primeira venda na primeira semana que eu voltei para a loja. Aí eu comecei a fazer Ho'oponopono mágico pro dinheiro, pra minha vida, né, primeiramente. Comecei a abençoar a minha casa, comecei a abençoar meu carro. Por mais que ele deu problema, mas ele conseguiu me levar até a oficina, né, com 2 marchas, com uma com a primeira e com a segunda, não tinha ré. Mas cheguei até a oficina, já começou aí. Aí aconteceu esse problema com o Fiesta, né? E, tipo, essas coisas acontecem porque, querendo ou não, foi desleixo da gente. Mas se a gente pensar, parece que é coisa do inimigo para poder tentar fazer a gente parar de fazer o que tá dando certo. Aí, o que que acontece? Depois que eu levei o Passat, o Fiesta para lá, eu peguei o Passat. Fiquei com o Passat umas semanas e meu marido, logo em seguida, conseguiu comprar um carro que foi o Sandero, que eu acho que eu já expliquei essa história para vocês. Olha aí para você ver como que Deus é maravilhoso e quando a gente se realmente se conecta com o divino, né, vamos colocar assim, e para de pensar só no negativismo, as coisas começam a realmente acontecer. Aí, desse carro, eu acho que eu já falei até no último vídeo, né? Virou negócio. O que acontece? A gente vendeu e pegou um outro carro e não precisamos ficar com uma dívida de R$ 1.000 porque a gente ainda não tá legal, né? Não estamos bem das pernas, vamos se dizer assim. Mas Deus é grande, por quê? Porque o carro que a gente pegou em troca daquele outro e pegamos um dinheiro não, né? Nós pegamos um produto que tinha no carro anterior, que era o gás, né? O gás GNV, que é muito, muito caro. Então o rapaz falou assim: não, pode tirar e pronto. E a gente tirou, né? Porque a gente queria vender o carro, mas pegar mais um dinheiro. Mas ele falou assim: não, então faz assim, tira o gás e deixa, né, pau a pau, e você me dá só a última parcela desse carro, né? Porque querendo ou não, ia ser um dinheiro da última parcela que a gente tava pedindo, não sei o quê. Eu não sei como é que foi o negócio direito, só sei que era um dinheiro que meu marido ia pegar, se caso ele pegasse o carro, e o carro do cara, que era um Palio 2010, 2 portas. E ele pegou esse carro. Como eu falei pra vocês, a gente tem um monte de dívida. E não é dívida só de cartão, só de empréstimo de banco ou coisa do tipo. Era com a agiota. Então, o que que acontece? Aquele Palio fez quitar uma dívida de R$ 10.000 que a gente não ia ter. Não tô dizendo que não tô profetizando que a gente não ia ter, assim, mas, assim, parece que tava tudo tão difícil que a gente tava com medo de não ter, sabe? Meu marido, mas com medo de não ter. Então, ele já falou assim: não, vou fazer esse negócio para quitar a dívida. Mas, de certa maneira, foi uma benção que aconteceu, certo? Então, quitamos uma dívida de R$ 10.000 vendendo o palio.
E ficamos ainda no lucro, porque tem o kit gás. E mais um dinheiro que a gente pegou também do Palio, que não ficou só por 10, ficou por outro valor. Acho que foi 19 que nós conseguimos passar, ou não sei, eu não tenho certeza. Então não vou falar aqui algo que eu não tenho certeza. Mas olha aí, surgiu de uma dívida de 10 mil reais. O que acontece? Esses 10 mil reais foi o dinheiro que meu marido pegou, abateu um certo valor com esse agiota que ele já estava devendo, de 10, ele pegou 6. Desses 6 mil, meu marido estava só com 4, ele comprou o Sandero para poder a gente, no caso, assumir as prestações de R$ 1.000, né? E desse Sandero a gente repassou para outra pessoa, ainda tiramos o kit gás e ganhamos ainda um kit gás e quitamos uma dívida de 10 mil reais. Então o próprio dinheiro da Jota foi feito para pagar ele, entendeu? Não me arrependo de ter feito isso, pode ter sido uma mistura louca, acho que vocês falaram assim, nossa, mas que loucura, né? Não me arrependo dele ter feito isso, porque é menos uma dívida pra gente pensar, sabe? Então Deus também tá colaborando muito com isso. Aí ele entrou com sociedade, com um rapaz, para poder comprar carro no leilão e revender, né? Como eu falei, eu vou me dedicar totalmente a isso. Eu já fiz 2 carros que vieram, que ele já pegou 2 do leilão, eu já fiz 3 vendas no Mercado Livre. Em menos de 15 dias. Não faz nem um mês que a gente voltou para a loja. Em menos de 15 dias eu fiz 3 vendas abençoadas no Mercado Livre. E assim, por mais que eu esteja contando a minha experiência com fazendo o Ho'oponopono, porque eu estava limpando a minha negatividade, eu sei que a gente tem que manter a nossa boca fechada. Mas é vitória, é bênção que eu tô tendo na minha vida e gostaria de compartilhar com vocês, que às vezes a gente tá preso ao negativismo, aos pensamentos ruins, ou às contas chegando, ou os problemas se acumulando, faz a gente enxergar que a gente tem a capacidade de correr atrás, que a gente tem a capacidade de atrair coisas boas para a vida da gente, sabe? Só no balcão a gente tá conseguindo, assim, no balcão é o único lugar que não tá vendendo, a gente tá conseguindo se aguentar, mas não tá vendendo. No Mercado Livre também não é umas vendas de estourar balão, né, gente? E dizer assim, ó, pronto, já que tem minhas dívidas, não é. Mas Deus tá abençoando, que tá mandando cliente, tá mandando uma coisa ou outra, sabe? Pra gente poder realmente não ficar apertado, realmente a gente não se quebrar de vez, né? Então, eu tô agradecendo muito, porque eu tô com um carrinho velho, mas tô feliz que pelo menos assim eu tô evitando uma dívida. E essa é a minha experiência com o Ho'oponopono, gente. Eu acredito muito em Deus, eu acredito muito na fé. E eu gosto do Ho'oponopono mágico da Beth Russo, porque o que acontece? São repetições, mas são repetições abençoando. E ela fala muito em Deus sobre, sabe, porque nós somos deusinhos e deusinhas. E realmente, tem uma palavra, a passagem na Bíblia, em Mateus, só não lembro quais são os versículos que Jesus fala. Se a gente tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente pode mover montanhas, né? Então, assim, nós temos que continuar com essa fé, entendeu? Então, é isso que a gente tem que entender. Se a gente ter fé em algo e acreditar com muita força e vontade, vai acontecer, entende? Vai acontecer, porque a gente tem fé e a gente também tem que fazer algo, fazer, correr atrás, né? Mas pela fé, a gente vai estar movido pela fé e pela vontade e pela crença de que tá dando certo, de que tá acontecendo, porque realmente tá acontecendo, aconteceu na minha vida. Para quem estava dentro de casa e não tinha solução nenhuma, tá acontecendo. É os primeiros passos? Sim, mas tá acontecendo, gente. Eu fico maravilhada assim falando, porque é muito Deus e sabe, trabalhando na minha vida, que eu já começo a ter vontade de chorar. Eu acho que eu sou a pessoa mais sensível assim quando começa a falar, principalmente de Deus, porque teve momentos na minha vida tão difíceis que
quando eu ajoelhava e orava, que é uma coisa que a gente deveria fazer todos os dias, e o ser humano é falho, né? Quando estava sempre ruim, sempre difícil, eu fazia isso. Quando eu ajoelhava e orava, nossa, dava uma calmaria na minha vida e se resolvia. E isso se perdeu, sabe? Se perdeu com o tempo. E quando se perdeu, na verdade, eu me perdi. Foi quando eu me afastei de Deus, né, de novo. Eu voltei a tentar fazer o estudo bíblico. Eu dei uma pausa porque eu acho assim que não há melhor entendimento de ler a Bíblia a não ser nós mesmos. Por mais que a gente escute a maneira do outro de interpretar a Bíblia, às vezes não é da maneira que você está interpretando, e isso gera um pouco de conflito, gera um pouco de desentendimento, sabe? Você não consegue compreender mesmo a palavra que está escrita. E quando a gente começa a ler cada versículo e começa a levar sempre para o lado positivo, sempre para o lado do bem, nunca para o lado do mal. Ah, que Deus quer que você faça isso, que Deus quer que você faça aquilo, mas sempre interpretando a olho humano, a olho pecador, a gente não consegue entender da maneira que tem que ser entendida, sabe? Cada um tem uma maneira de interpretar, e eu não estava me encaixando na interpretação que eu estava tendo da pessoa que estava me dando estudo bíblico. E eu, por mais que eu gostava muito, eu gosto muito dela, ela tem um jeito, mas eu não conseguia, sabe? Eu não conseguia me conectar com o que ela estava me dizendo. Então eu comecei a fazer meu estudo bíblico sozinha. E comecei a criar esse olhar, o olhar do, como é que fala? O olhar do positivo, o olhar do bem, nunca tendo mal. Por mais que as pessoas agissem no mal, a gente pode olhar para o bem, sabe? Igual tem uma parte que eu não sei, ela sempre pautava em relação a um soldado que matou um servo de Deus e que depois foi perseguido. E quando chegou na terra, numa certa terra, eu não sei dizer, porque eu ainda tenho que continuar lendo, gente. Ele, Deus, o cegou e mostrou quem era Deus, sabe? E ele, depois disso, se tornou crente. Ele era um perseguidor e depois foi perseguido pelos filhos de Deus e depois perseguido pelos próprios deles, perseguidores, entende? Eu não sei se vocês vão entender, mas assim, como ele perseguia, ele conheceu Deus. Quando ele conheceu Deus, ele se voltou para o lado de Deus. Então, os seguidores de Deus começaram a perseguir ele. E ele, no caso, né, continuou firme a Deus, até eles entenderem que ele creia, né, em Deus, que começou a crer em Deus. Aí os próprios que era parceiro dele, que perseguia os seguidores de Deus, começou a perseguir ele, entendeu? Acho que vocês vão entender. Então, assim, eu não sei dizer qual é essa parábola ou em que livro está, mas ela sempre pautava isso, porque às vezes quando a gente persegue, a gente pode ser perseguido, mas quando a gente tem fé, não importa a perseguição que a gente sofra, que a gente vai manter ali, ó, cego, sabe? Cego e manter firme naquilo que Deus tem de propósito pra gente. E é bem isso. Tem uma menina, eu esqueci o nome dela, que ela sempre, de vez em quando, ela entra aqui. Ela vem aqui, deixa um comentário. A gente começou junta, né? Ela canta os louvores, que os louvores dela tocam na minha alma, sabe? E é muito bonito você ver uma criança, praticamente, uma jovem, né? Deve ter o quê? Uns 13, 14 anos? Não sei. Ou mais. E a voz dela é incrível. Ela conseguiu tocar em mim de uma tal maneira. E eu me apegava muito a louvor, sabe? É muito, muito a louvor mesmo. Porque às vezes tem uns louvores que ele é tão forte que ele te capta assim que é extremo. E ela canta, ela tem os louvores que ela fala, que ela canta, né? Desculpa.
e que me captou muito, muito mesmo. E começou daí o meu estudo bíblico. Desde quando eu ouvi o louvor dela, eu comecei a fazer estudo bíblico, desde que eu comecei a não entender. Aí agora eu vim pro Ho'oponopono mágico, que querendo ou não fala de Deus, porém ela tá fazendo uma limpeza dentro de mim. É uma limpeza que me mostra que o caminho não é só negativismo, né? E que foi isso que aconteceu. Eu sou uma pessoa multipotencial, eu já falei aqui também, eu acho que ficou meio até confuso, que eu trouxe um vídeo mostrando que eu sou uma pessoa multipotencial. Uma pessoa multipotencial é aquela que faz múltiplas coisas ao mesmo tempo. Não ao mesmo tempo, mas que tem múltiplas funções, ela consegue fazer múltiplas funções com perfeição. E eu acredito que eu sei fazer com perfeição muitas coisas, porque eu sou capaz e eu tenho essa crença da capacidade, então por eu ter essa crença da capacidade, eu acredito que o Ho'oponopono ficou muito, muito claro para mim, entendeu? Porque nós somos filhos de Deus, nós somos deusinhas e deusinhas, nós temos a capacidade de mudar o nosso destino, nós temos a capacidade de mudar a nossa vida, nós temos a capacidade de transmutar os desejos que a gente tem, entendeu? Então, é isso, gente. Eu nem vou me prolongar mais, porque esse é só um relato do que o Ho'oponopono fez na minha vida, tá bom? E tá fazendo, né? Não tô super vitoriosa, não ganhei na Mega Sena, mas só de ter conquistado essas pouquinhas coisas, eu já tô feliz, sabe? Porque eu não faço só Ho'oponopono pra mim. Eu tenho 1 hora de áudio, como eu não tenho Japamala, eu tenho 1 hora de áudio que eu gravei pra mim, pro meu marido e pros meus filhos, né? Então, eu acordo logo de manhã, faço minha oração, começo a ouvir o Ho'oponopono mágico, né? Primeiramente para mim, depois para o meu esposo e logo em seguida para os meus filhos, né? Porque querendo ou não, eu e meu esposo somos a fundação da nossa casa, né? Então, se eu estiver bem, eu consigo dar força para meu marido. Se meu marido estiver bem, ele consegue fazer a vida dos meus filhos e a minha mudar, porque querendo ou não, ele é o meu carro-chefe, né? Ele é o que realmente trabalha pra gente, sabe? Eu não sei se vocês vão entender, mas ele é o chefe da família, então a gente faz isso, eu faço isso, é que através de mim eu consiga mudar ele, e ele consegue abençoar a vida da gente, trabalhando e melhorando, né, como pessoa, porque uma família é a base de um pai e uma mãe, porque quando tem um pai e uma mãe separado, por mais que eles sejam a base ainda, fica um pouco diferente, fica um pouco complicado, né? Eu falo isso porque eu sou filha de pai e mãe separado, gente, e eu sempre tive problema com isso. Minha mãe sabe, eu já conversei bastante com ela sobre isso. Eu sempre tive esse problema, então é algo que eu não quero que meus filhos passem. Então, por mais que a gente tenha dificuldade, a gente tem que pensar numa vida conjunta, né? Pensar no bem que é uma família conjunta. É uma estrutura que a gente tenta dar, para não sair desestruturado, nossos filhos não perder essa estrutura. Apesar de que, graças a Deus, eu me saí muito bem, né? Não tenho o que reclamar. Nunca dei trabalho para minha mãe, aliás, já dei muito trabalho. Já dei muito trabalho, mas eu, graças a Deus, eu nunca fiz nada de errado que eu me arrependesse, sabe? Que eu fosse levar minha mãe a uma porta de uma delegacia, vamos dizer assim. Então é isso, gente. Peço muito obrigado a vocês por ter chegado até aqui. E beijo. Fica todos com Deus e até o próximo vídeo.